A Casa da Floresta, capítulo 9. Eu quero meu marido. No meio da manhã, no dia seguinte ao nascimento da sua filha, Mairi havia acordado mal-humorada e exigente. Onde está Holdray? Ele nos teria protegido daqueles homens. A casa estava quente depois do frio lá de fora. Eilan, que começava a sentir os efeitos de sua noite mal dormida, olhou para a irmã impaciente e se sentou ao lado do fogo. Já era ruim o bastante que os salteadores tivessem levado todas as vacas leiteiras e ela fosse obrigada a caminhar várias milhas pela floresta molhada para pedir emprestado um animal, para que Mairi, cujo leite ainda não chegara, pudesse alimentar a filha. Pelo menos os principais rebanhos estavam nas pastagens de verão, de modo que a sua irmã não estava sem dote, caso voltasse a casar, embora Eilan não tivesse coragem de falar sobre isso ainda. As vacas não seriam levadas se Holdray estivesse aqui. Era mais provável que ele tentasse enfrentar os salteadores e você, de qualquer maneira, ficaria... Eilan mordeu o lábio aterrorizada com o que havia dito. Ela se esquecera que Mairi ainda não sabia. Kylian lançou um olhar de apelo para a sacerdotisa. Você ficaria viúva de qualquer maneira, Kylian disse brutalmente, trazendo a canequinha de leite morno e colocando-a sobre a mesa. Mairi arregalou os olhos. O que vocês estão dizendo? Ela olhou para a sacerdotisa e empalideceu. Eu poderia ter esperado, mas não podemos nos dar a este luxo. Holdray foi apanhado pelos romanos quando tentava resgatar os recrutados. Eles os executaram, Mairi. Não é verdade, você está mentindo. Ele não poderia estar morto e eu não saber de nada. Era melhor que os salteadores tivessem me matado. Por que não deixou que fizessem isso, Kylian? Oh, eu devia estar morta. Eu queria estar morta. Mairi caiu na cama soluçando e o bebê começou a chorar. Kylian entregou a criança a Eilan e debruçou-se sobre a outra mulher falando baixinho. Vamos, não adianta chorar. Você tem duas lindas crianças com uma vida diante delas. Precisa ter coragem, Mairi, para levá-las a um lugar seguro antes que os Scott voltem. Mairi abriu os olhos e estendeu os braços impetuosamente. Eilan, sem saber se ria ou chorava, colocou o bebê em seus braços. Kylian tinha razão. Depois que Mairi parasse de chorar, ela continuaria a viver por seus filhos. Kylian tinha experiência com o coração das mulheres. Algum tempo depois, enquanto Mairi ainda dormia, exausta de tanto chorar, Eilan ouviu o barulho de cascos de cavalo chapinhando na lama. Deixada pela tempestade, pararam do lado de fora. Os salteadores, Eilan pensou desesperada, mas nenhum atacante iria bater tão devagar e pesadamente na porta. Com o coração batendo, como se fosse um tambor de guerra, Eilan tirou a tranca. Quando olhou para fora, viu que era seu pai. Naquele momento, só conseguiu pensar em Holdray. Será que seu pai tinha vindo dar a notícia a Mairi? O jovem tinha sido um dos seus melhores guerreiros, vivendo como um filho da casa e tratando-a como uma irmã, mesmo antes de sê-lo. Agora que Mairi sabia de sua perda, Eilan também podia lamentar. Abriu a porta. Bendegide entrou, trôpego, como se a viagem o houvesse cansado ou como se tivesse envelhecido de repente. Então ela sentiu a força de suas mãos fechando-os nos seus ombros. Por um longo momento ele ficou olhando para ela. Kylian acabou de contar a Mairi sobre Holdray. Disse em voz baixa, você sabia? Sim, seu pai falou com grande amargura. Esperava que a notícia que chegou aos meus ouvidos não fosse verdadeira. Uma maldição certamente cairá sobre todos os romanos pelo que fizeram. Agora você está vendo, Eilan, por que não poderia deixá-la casar-se com alguém daquele povo maldito? Ele largou-a e deixou-se cair numa cadeira ao lado do fogo. O povo de Gaius podia ser culpado por essa maldade, mas ela não acreditava que o próprio Gaius tivesse feito isso. Mas vendo o rosto severo de seu pai, conteve a língua. Mas isso não é o pior que temos para lamentar. O rosto de Bendegide contorceu-se e Eilan sentiu uma pontada de terror. Eu não sei como falar, Eilan. Pode ser que eu saiba, Kylian falou atrás dele. Às vezes tenho visões e na véspera de deixar a Casa da Floresta sonhei que via uma casa transformada em cinzas.
e soube que era a sua. Mas então encontrei Eilan aqui e achei que devia estar enganada. Ontem nós fomos visitadas por um bando de salteadores. Conheço o tamanho da matilha desses lobos e tive medo. Então o grupo principal foi para o sul, para sua casa. Um bando esteve aqui? Ele perguntou com voz rouca, virando-se para ela. Apenas uns poucos, e consegui assustá-los. Então tenho que agradecer-lhe por ainda ter filhas vivas? Eilan não precisava ser vidente para entender suas palavras, mas o que estava ouvindo era horrível demais para acreditar. Sentiu a cor fugir do seu rosto. Pai! Filha, filha, como posso contar-lhe? Recebi a notícia de que um bando de salteadores estava atacando a propriedade de Conmore. Fui ajudá-lo com os meus homens, mas havia muito mais bandidos do que havíamos pensado que chegassem até aqui com aquele tempo, enquanto estávamos fora. Então mamãe e Sennar estão mortas? Sua voz falhou, e Mairi, erguendo-se, afastou o cortinado da cama e ficou em pé, cambaleando. Kailian foi até ela e o druida continuou. Acho que sim. Seu rosto contorceu-se de dor, pois a alternativa de serem levadas como escravas para o outro lado do mar é ainda pior. Pensar que uma delas possa passar por tal humilhação. Preferia vê-las mortas do que vivendo como escravas? Kailian perguntou numa voz baixa e tensa. Sim, Bendegide exclamou ferozmente. Antes uma morta rápida, mesmo no fogo, e uma boa acolhida no outro mundo, do que viver com a lembrança da morte de toda a nossa gente perseguindo-as, como vou ter que viver agora. Os deuses sabem que esses monstros teriam pago com sangue pela morte delas, e a minha, se ao menos eu estivesse lá. Ele se calou e ficou olhando de Eilan para Mairi, que deu um passo cambaleante na direção dele. Gemendo, abraçou as duas filhas. Soluçando, Eilan agarrou-se à irmã. Outrora teria encontrado conforto nos braços do pai, mas esses eram sofrimentos dos quais ele não podia protegê-la. O corpo de Senara não foi encontrado nas cinzas, disse com uma voz alquebrada, e ela ainda não tinha nem 10 anos. Eilan pensou, então pode ser que ainda esteja viva, mas não disse isso em voz alta. Eu tinha a intenção de levar Mairi para casa quando a notícia sobre Holdry foi confirmada, mas agora não tenho casa para oferecer-lhe, não posso dar proteção a ninguém. Senhor druida, talvez você não possa, Kailian afirmou com tranquilidade, mas a sua ordem pode. A casa da floresta irá abrigar Mairi e as crianças pelo tempo que necessitarem, e quero perguntar-lhe se permitiria que Eilan entrasse como noviça para o santuário. Bendegide endireitou o corpo e olhou vivamente para Eilan. É isso que você quer, filha? É, ela respondeu com simplicidade. Se não posso me casar com quem amo, então deixe-me dar ao meu amor para a senhora. Ficaria realmente contente, pois costumava sonhar com uma vida assim antes de ter idade para pensar em casamento. Pela primeira vez seu pai sorriu, embora abalado. Isso agradará ao seu avô, de qualquer maneira. Eu não tencionava que você tivesse essa vida, Eilan, mas se é o que quer, então também fico contente. Mas o que... Eilan engoliu as palavras. Como poderia ter esquecido? Sua mãe nunca mais poderia dizer-lhe nada. Seu pai deu a impressão de perceber o que ela ia dizer. Ele tornou a se jogar na cadeira ao lado da lareira, com o rosto enterrado nas mãos. Ela não pensou que seu pai pudesse chorar, mas quando tornou a levantar o rosto, ela viu que ele estava molhado de lágrimas. Eilan estava igualmente desolada, mas não chorava. Será que Gaius vai pensar que estou morta quando souber? Será que vai chorar por mim? Talvez fosse melhor que ele a imaginasse morta do que infiel à sua lembrança. Mas pouco importava. Ela seria uma sacerdotisa da Casa da Floresta. Sua mente não podia avançar além disso. Elas serão vingadas, exclamou o druida olhando para as chamas. Em toda a Britânia, esses demônios selvagens não encontrarão vidas tão valiosas quanto essas. Nem mesmo os romanos ousaram ir tão longe, e eu digo a vocês que aceitaria ajuda até mesmo deles para me vingar. Isso significará guerra, pois não é apenas pilhagem e assassinato, Eilan, é sacrilégio. Atacar a casa de um druida, matar a esposa, a filha e neta de druidas e destruir as coisas sagradas. Como puderam fazer isso? Os nortistas são nossos irmãos e eu estudei com os druidas de Eriu.
Nosso povo nunca teve o costume de lutar entre si quando havia um inimigo comum, Kailan observou calmamente. Mas nós temos esse inimigo, exclamou Bendegid. Nós todos não detestamos Roma? Talvez as tribos selvagens pensem em nós como romanos agora. O druida sacudiu a cabeça. Os deuses irão certamente puni-los, e se não o fizerem, nosso povo o fará. Cynric tem sido um filho para mim, e eu digo a você, ele ficará revoltado quando souber o que houve, mas está longe, nas Ilhas do Norte. Você e Mairi são tudo que me resta a Elian. Realmente, ela pensou, recordando. Restam-me tão poucos parentes e Dieda também perdeu uma irmã. Será que ela ficará feliz com a minha ida para a Casa da Floresta? Bem, fosse como fosse, ela se tornaria uma sacerdotisa. Do sangue do seu pai restavam Mairi, sua filha recém-nascida, e seu filho. Ela desejava que as crianças viessem a ser um conforto para o seu pai. Ele ainda não era velho. Poderia casar-se de novo e ter outros filhos. Ou, o que era mais provável, Mairi encontraria outro marido e teria mais filhos. Se Eilan fosse para a Casa da Floresta, ele não teria nenhum neto dela. Bendegid ergueu-se olhando para Kailan por baixo da testa franzida. Necessito das suas habilidades, sacerdotisa. Cynric precisa ser chamado. Pode fazer isso? Está disposta a fazê-lo? Com a ajuda de Lianon, sim, Kailan respondeu. Em todo caso, ela precisaria saber. Também preciso da sua habilidade para encontrar aqueles homens, Bendegid interrompeu-a. Isso é fácil. Eu os vi quando entraram aqui. E se não foram os mesmos que queimaram sua casa, devem estar sob o mesmo comando. Alguns deles eram os Caledônios e os outros eram Scott de Eriu. Se estiveram aqui ontem, os Scott deveriam estar voltando para a costa e os Caledônios deveriam estar a caminho do norte. Bendegid ficara em pé e andava de um lado para o outro. Em seguida tornou a sentar-se ao lado do fogo. Kaelian trouxe-lhe uma caneca de cerveja e ele mergulhou a barba lá dentro. Com o grande gole, depois repetiu: precisamos de Cynric em casa, mais depressa do que até mesmo um homem a cavalo poderia chegar. Envie a mensagem, Kaelian, com a sua mágica. Eu o farei, disse a sacerdotisa. Ficarei aqui com as suas filhas enquanto você vai contar a Lianon. Depois vá para Deva, pois o arquidruida também precisa saber. Você tem razão, minha esposa Reis era filha dele. Bendegid disse, esfregando a testa distraidamente. Talvez tenha algum conselho para nos dar. As notícias do ataque espalharam-se rapidamente pelo campo. Viajaram na boca de vendedores, ambulantes e dos mendigos das legiões. Parecia que até mesmo os pássaros carregavam a notícia em suas asas. 3 dias após o ataque, Ardanos, o arquidruida, ao sair de sua casa em Deva pela manhã, ouviu um corvo gritar à sua esquerda e reconheceu o sinal de desgraça. Mas ele tinha alcançado seu posto pelo tipo de sabedoria mundana que permitia-lhe antecipar os pensamentos dos romanos e minar a oposição do meio do seu próprio povo. Não pela primeira vez, lamentou os limites terrenos dos seus poderes. Então viu o homem salpicado de lama subindo a rua e soube que não precisaria esperar que o corvo lhe contasse, pois a tristeza estava estampada nos olhos em fogo do genro. Quando Ardano se recobrou um pouco do choque das notícias trazidas por Bendegid, foi até Marcelo Severus, que pediu uma audiência ao comandante da legião Audiutrix. Esses salteadores de além-mar estão ficando muito audaciosos, Marcelo disse zangados. Os bretões são nosso povo também, protegidos de Roma. Ninguém irá oprimi-lo enquanto eu viver. A família de um dos druidas que mora aqui perto, Bendegid. Um homem proscrito, interrompeu o comandante da legião, franzindo a testa. Ele não deveria estar aqui. Isso não faz nenhuma diferença. Você não entende que Roma está aqui para proteger todos os homens desse país? Tanto os nossos cidadãos quanto os nativos? Marcellus insistiu, ainda impressionado com a lembrança da dor de Ardanos. Ao longo dos anos havia aprendido a respeitar o velho, e nunca tinha visto Ardanos perder a calma antes. Como persuadi-los a depor as armas, se não pudermos protegê-los? Com 2 legiões poderíamos conquistar a Ibérnia. Você pode ter razão, mas vai ter que esperar até que Agricola termine com os Novantai. Foi sempre assim. A cada província que estabelecemos temos de pacificar uma nova fronteira.
Nos tempos do governador Paulinus, os druidas de Mona foram dizimados para que não pudessem sublevar a região oeste. Agora são os caledônios que precisam ser ensinados que não podem atacar os brigantes. Suponho que quando o Império chegar à última Thule, nós teremos uma fronteira pacífica, mas duvido que ocorra antes. Enquanto isso, o que podemos fazer é apressar a construção das novas fortalezas costeiras, disse o comandante da legião cinicamente, e deixar de sobreaviso uma ou duas tropas da cavalaria para persegui-lo se tornarem a aparecer. Seu filho está lá agora com alguns soldados, não? Designe-o para esse trabalho quando ele voltar. O comandante resmungou. Só nós é que podemos oprimir o povo da Britânia, ninguém mais. Mas construir fortalezas e planejar campanhas leva tempo. Muito antes de os muros de toras de madeira serem erguidos ou do grão que havia sobrevivido à chuva ser colhido, Bendegide voltou para levar suas filhas à casa da floresta, carregando mulas de passo suave para Mairi e as crianças montarem. Eila montou com o filho mais velho de Mairi no colo, bem agasalhado contra a chuva fina. Ela não estava acostumada a montar e precisou de toda a concentração para se equilibrar atrás do garoto agitado. A distância não era tão grande, mas a viagem para quem não estava acostumada pareceu longa. Já estava ficando escuro quando entraram nos muros feitos de paliçada. Dentro do conjunto havia meia dúzia de prédios grandes. Cailhan levou Mairi e seus filhos para uma casa de hóspedes, tirando o menino do seu poleiro na frente de Eilan, e apontou para um prédio grande de madeira sólida, coberto de sapê até quase o chão. Ali é a casa das donzelas, disse. A chefe das jovens sacerdotisas, Eilidith, foi avisada da sua chegada e receberá lá. Irei depois, quando puder, mas primeiro preciso ver se Lianon necessita de mim. A lua nova, a primeira vida da filha de Mairi, estava baixa no horizonte ocidental, enquanto a criada a conduzia para dentro do prédio de um muro interno. Eilan ficou surpresa em perceber que já estava sentindo falta da irmã. Então, um portão foi aberto e a mulher a conduziu para um pátio interno. Na frente dela estendia-se um longo edifício, um tanto semelhante ao salão de refeições de seu pai. Quando passou pela porta, um mar de rostos estranhos cercou-a. Ela olhou em volta, sentindo-se abandonada. A criada a havia deixado sozinha na porta. O salão parecia muito grande e havia um ligeiro aroma de ervas doces no ar. Então uma das sacerdotisas se aproximou. Eu sou Eilidith, disse. Onde está a minha parenta Dieda? Eilan perguntou nervosamente. Esperava encontrá-la aqui. Dieda serve a Lianon e está isolada com ela, preparando-se para os ritos de Luganazad, disse a sacerdotisa. É sua prima? Pensei que fossem parentas mais próximas, até mesmo gêmeas. Cailhan pediu-me para cuidar de você, pois agora que está de volta, terá de servir a Lianon. Você é quase tão bonita quanto ela disse. Eilan corou de timidez e baixou os olhos. A sacerdotisa era linda, tinha cabelos louros curtos e cacheados que formavam um halo delicado em volta do rosto. Estava vestida como as outras sacerdotisas jovens, não com as túnicas escuras que usavam fora dos muros, mas com um vestido de linho cru, com um feitio bastante antiquado, preso na cintura com um cinto verde. Você deve estar morta de cansaço. Eilidith falou bondosamente. Venha para perto do fogo esquentar-se, criança. Eilan obedeceu, sentindo-se um tanto atordoada no meio de tantos rostos estranhos. Não havia pensado no que teria de enfrentar ali. Agora imaginou o que iria encontrar e se não teria tomado uma decisão da qual poderia arrepender-se pelo resto da vida. Não tenha medo de nós, disse uma voz grave atrás dela. A que havia falado era alta e forte, com cabelos avermelhados. Não somos tantas quanto parecemos ser. Você precisava ter me visto quando cheguei aqui, olhando em volta e soluçando como uma pequena selvagem. Meu nome é Mielin. Estou aqui há 5 ou 6 anos e não consigo imaginar outra vida. Todas as minhas amigas estão aqui, e um dia você também terá amigas. Sei que agora você deve estar nos achando muito estranhas. Ela tirou a capa de Eilan na mão dela
e colocou-se de lado. Acho que Lianon deseja falar com você antes de mais nada, disse Elidith. Portanto, venha comigo. Assim dizendo, conduziu Eilan até o prédio separado e bateu na porta. Após alguns instantes, ouviram passos e Kailan espiou para fora. Eilan? Entre, filha, disse fazendo um sinal para alguém que estava atrás dela. Dieda, está vendo? Trouxe Eilan para você, afinal. Estou vendo, retrucou Dieda, emergindo das sombras atrás dela. Meu pai, o arquidruida, está aqui também, e Bendegide, portanto, teremos uma reunião familiar, suponho. Ela riu, e ele pensou que nunca ouvira um som tão cínico. E pela vontade dele, Cynric também terá trazido para cá? Ouvi dizer que querem usar a sua visão, Caelian. Ou a sua, talvez, retrucou Caelian, e Dieda riu um pouco. Eilan sentiu a hostilidade entre as duas e se perguntou por quê. Acho que sabem qual seria a minha opinião, disse Dieda. Se for para encontrar Cynric, tudo bem. Para fazer um oráculo para Lianon recitar obedientemente como se não passasse de um fantoche a serviço de Roma, em nome da deusa, qualquer deusa, cale-se, criança, Caelian ordenou, ouvindo um portão bater ali perto. O que é isso? Quem está aí? Apenas sua santidade, meu pai. Dieda resmungou. E a maior sacerdotisa de toda a casa da floresta, que irá recitar obedientemente qualquer oráculo que ele desejar. Cale-se, criatura malvada, sussurrou Caelian. Você sabe muito bem o que é que está dizendo? Isso é sacrilégio. Ou talvez exista um sacrilégio ainda maior aqui, no qual não estou envolvida, Dieda respondeu. Talvez com a visão queiram certificar-se de que estão mandando os romanos atrás das pessoas certas. Se for isso, o que você fará, Caelian? Farei o que Lianon ordenar, disse Caelian num tom bem seco. Como todos fazemos sempre. Caelian tentava falar racionalmente para abrandar a raiva de Dieda, mas a moça parecia mais zangada do que nunca. Tivera sempre a língua afiada, mas Eilan jamais a vira tão amarga antes. Eu sei o que você gostaria que nós pensássemos. Dieda começou, mas o rosto de Caelian ficou vermelho de raiva. Ainda assim, falou calmamente. Você sabe perfeitamente bem que não é o que você pensa, ou o que eu penso que importa, mas o que a suma sacerdotisa ordena. E é isso que farei. Se for a vontade dela, Dieda respondeu com mais tranquilidade. Mas, sob as atuais circunstâncias, como pode a vontade de Lianon prevalecer? Dieda, já ouvi tudo isso antes, respondeu Caelian fatigadamente. Mas será algo assim tão mal chamar o nosso irmão Cynric para que ele possa lamentar adequadamente a perda da sua mãe adotiva? Podíamos ter feito isso há várias semanas, talvez, mas é só isso que estão pedindo para você ou eu fazer. Caelian repetiu. Por que está teimosamente contra isso agora? Porque eu sei. Se é que você não sabe, Dieda disse, que este uso do poder é para levar Cynric a fazer o que ele passou a vida inteira aprendendo a se opor. O que o próprio Bendegide preferiria morrer a fazer, que é juntar forças com Roma. Você não sabe que foi por causa dele que Bendegide se deixou ser proscrito? Oh, em nome da deusa, menina. Também sei alguma coisa a respeito de Cynric e de Bendegide, Caelian disse zangada. E acredite, ou não, até a respeito dos romanos. Pelo menos já vivi debaixo das suas leis mais tempo do que você. E digo que não haverá violência contra seus preciosos princípios éticos, nem contra os de Cynric. Você acha, talvez, que é a única pessoa em toda a Britânia que sabe o que Cynric quer fazer? Sei o bastante, Dieda começou, mas Caelian disse asperamente. Cale-se, eles vão ouvir. E Eilan deve estar totalmente confusa a essa altura. O rosto de Dieda abrandou-se. Acho que sim, e é uma péssima acolhida para ela nos ouvir discutindo assim. Ela foi até Eilan e beijou-a, e Eilan foi esperta o bastante para não protestar, temendo que recomeçasse a discussão. Nesse momento, a porta se abriu e Lianon apareceu diante delas. Crianças, estão brigando? É claro que não, minha mãe, Caelian respondeu apressadamente. Após um momento, Dieda acrescentou. Não, certamente que não, Santa Mãe. Estávamos apenas dando as boas-vindas à nova noviça. Ah, sim,
Eu sabia que Eilan estava para vir, disse Lianon, e olhou para a jovem que estava silenciosa entre as duas. Eilan sentiu o coração bater com mais força quando olhou para a mulher que tinha visto pela última vez de pé, como uma deusa, ao lado da fogueira de Beltane. Então você é Eilan. A voz de Lianon era doce, mas um pouco fraca, como se o fato de servir de porta-voz para a deusa por tantos anos tivesse exaurido suas forças. É verdade, você é muito parecida com Dieda. Acho que já deve estar cansada de ouvir isso, mas nós temos que arranjar um meio de distingui-las aqui no santuário. Ela sorriu, e Eilan sentiu um estranho ímpeto de protegê-la. Lianon estendeu uma das mãos para Eilan, que ainda estava parada nervosamente na porta. Entre, criança, seu pai e seu avô estão aqui conosco, você sabe. Eilan pensou por que teria ficado surpresa, já que seu pai a havia acompanhado até lá. Estaria ele vivendo com os sacerdotes? Lianon pegou delicadamente Eilan pelo braço e levou a moça para outra sala, dizendo para as outras sacerdotisas mais velhas com sua voz doce: Entrem também. Vamos precisar de vocês duas aqui. A outra sala parecia pequena ou talvez estivesse apenas muito cheia. Uma fumaça espessa subia das ervas que ardiam num braseiro no centro da sala. O cheiro delas fez a cabeça de Eilan flutuar entre a fumaça e a multidão. Por um momento ela teve dificuldade para respirar. Após alguns instantes conseguiu enxergar com mais nitidez e viu seu pai, o rosto emaciado pela desgraça da lua passada, parecendo quase tão velho quanto Ardanos. Seu avô, que punha alguma coisa no fogo, olhou para as mulheres e disse: Então estamos todos aqui. E mais uma vez estou confuso. Qual de vocês é qual? Eilan ficou em silêncio, esperando que alguém mais velho respondesse. Mas Dieda foi mais afoita. É fácil saber, papai. Eilan ainda não recebeu a roupa de sacerdotisa. Ah, então é assim que esperam que eu diferencie a minha filha da minha neta? Bem, talvez seja apenas por causa da fumaça, mas ainda as acho parecida demais para o meu conforto, disse o velho druida bruscamente. Então, Eilan, você chegou aqui numa época triste. Precisamos chamar Cynric para assistir o conselho, e como ele foi criado como seu irmão adotivo, sua presença será útil. Você está pronta, Caelian? Se Lianon assim determinar, respondeu Caelian. Eu assim o determino, Lianon respondeu. Aconteça o que acontecer, Cynric precisa saber da morte de sua mãe adotiva e das atrocidades. Os romanos não são os nossos únicos inimigos. Dieda disse tranquilamente entre dentes. Como você diria isso para Mairi neste momento, pai? Paz, filha, Ardanos disse. Pense o que quiser, Marcelo Severus é um bom homem. Quando contei a ele o que aconteceu, ficou tão zangado quanto se tivessem queimado sua própria casa. Duvido, Dieda murmurou, mas tão baixo que só Caelian e Eilan puderam ouvir. O velho druida franziu a testa para ela, depois disse: Caelian, minha filha. Caelian, olhando na direção de Lianon, foi até um armário e apanhou uma pequena tigela de prata, simples, exceto pelos cuidadosos desenhos gravados ao lado de fora. Ela a encheu com a água de uma jarra e colocou-a na mesa. Ardanos puxou um banquinho de 3 pés para que ela pudesse sentar-se diante da mesa, enquanto Lianon tomava seu lugar numa cadeira ao lado. Ardanos fez um sinal para Caelian. Espere, disse. Dieda, você era a pessoa mais chegada a ele. É você que deve olhar para a água e chamá-lo. Dieda ficou vermelha e por um momento Eilan imaginou se ela se recusaria. Dieda fora sempre mais corajosa do que ela. Ou será que seu avô os havia confundido de novo? Ele olhou para ela, então se virou e seus olhos procuraram por Dieda. Você foi prometida, disse. Eu lhe peço isso, filha. E sua voz estava mais terna do que Eilan jamais havia ouvido. Pelo bem de sua irmã, eu peço. Ela era a mãe adotiva dele antes de você nascer. Eilan pensou. Ele lida conosco como se nós fôssemos as suas harpas. Mas Dieda também não pôde ignorar a ternura de sua voz e murmurou assentindo e tomou o seu lugar diante da tigela. Ardanos começou. Então, estamos reunidos aqui neste lugar que já está purificado e protegido para chamar Cynric, o filho adotivo de Bendegid. Todos vocês que são
O que ele tem de mais próximo de uma família devem manter a imagem dele em suas memórias e somar o apelo dos seus corações ao meu. Bateu no chão com seu bastão e Eilan ouviu o doce tilintar dos sinos da prata. Cynric, Cynric, nós o chamamos agora. Sua voz forte e bem treinada soou subitamente, e Eilan piscou os olhos, pois subitamente a sala pareceu ficar mais escura, e Ardanos, seu corpo todo e não apenas sua túnica, pareceu resplandecer. Filho forte, menino amado, seus parentes o chamam. Guerreiro, filho do corvo, nós o invocamos pelos poderes da terra, do carvalho e do fogo. Quando os ecos de seu chamado cessaram, a respiração de Dieda, mais ruidosa conforme inspirada profundamente a fumaça perfumada, era o único som que se ouvia na sala. Eilan abafou a tosse. Até a pequena quantidade de fumaça que havia inspirado a deixara tonta. Ela podia imaginar o que a fumaça estava fazendo com Dieda, que olhava fixamente para a água parada. Só agora Eilan reparou os longos cabelos de Dieda caindo de cada lado na tigela, como que emoldurando-a. Formavam um círculo. De onde estava, Eilan podia ver a superfície da água. Sua pele arrepiou-se um pouco quando Dieda oscilou, ou teria sido ela mesma. Talvez o mundo é que estivesse se movendo. Piscou os olhos quando as formas ao redor dela turvaram-se e flutuaram, até que a única coisa que podia ver com clareza era a superfície da tigela. Enquanto olhava, formou-se uma nuvem sobre a tigela, e após alguns instantes havia um redemoinho cinzento que primeiro escureceu e depois clareou. Eilan ofegou um rosto bem conhecido do seu irmão adotivo Cynric, que espiava na água. Dieda abafou um grito, então disse em voz baixa, mas com clareza, como se falasse com alguém muito distante. Cynric, você precisa vir. Não foi uma atrocidade romana e sim o povo do norte que queimou sua casa. Matou sua mãe e sua irmã. Volte para as terras dos Ordovici. Seu pai adotivo está vivo e precisa de você. Algum tempo depois, o rosto desapareceu, a água rodopiou escura na tigela e Dieda ficou em pé, agarrando-se um pouco tonta na borda da mesa. Ele virá, ela disse. A zeladora do colégio das sacerdotisas de lá lhe dará suprimentos. Com boas estradas e bom tempo deverá chegar aqui dentro de poucos dias. Bendegide afirmou. E quanto aos bárbaros que queimaram nossa casa? Se você não estiver muito esgotada, criança, precisamos vê-los e saber se iremos puni-los. Não farei isso, falou ela. Seu cabelo ainda caía ao longo do rosto. Você sempre consegue dobrar-me à sua vontade, mas deixe que Caelian faça isso. É o desejo dela que trabalhemos juntos com os romanos, não meu. Terei dificuldade em perdoá-lo. Minha filha! Oh, bem, sei que é preciso, mas usar-me para arrastar Cynric até aqui? Como pôde fazer isso? Caelian tomou a tigela e jogou a água pela porta, deixando entrar uma lufada de ar fresco. No entanto, apesar do calor da noite de verão, após alguns momentos, Eilan começou a sentir frio. Caelian tornou a encher a tigela e debruçou-se sobre ela imóvel. Agora pareceu que a figura levou mais tempo para formar-se, e as nuvens que giravam na água duraram mais tempo. O rosto rígido de Caelian ficou pálido, pálido como a morte, e então ela falou ainda baixinho e com um cansaço mortal na voz. Vejam se puderem. Eilan nunca soube o que os outros viram, mas quando a superfície da água clareou, formou-se um quadro diante de seus olhos. Os salteadores, como ela os havia visto quando invadiram a casa de Mairi, imóveis parados na porta, homens vestidos com roupas esfarrapadas e coloridas, alguns com espadas, outros com lanças. O quadro era tão claro que ela podia ver as gotas de chuva cintilando nas suas barbas louras ou avermelhadas e em seus longos cabelos. Os homens se juntaram em volta da tigela, bloqueando a imagem de Eilan, a imagem que Eilan ainda havia na memória, e sabia que seria capaz de recordar até o dia de sua morte. Na sua memória viu Caelian lançar-se para a frente, com as mãos cheias de carvão em brasa e lançá-los em cima dos desconhecidos. Achou que seu pai e seu avô deviam ter visto algo semelhante, pois o rosto de seu pai estava tenso e zangado. Red Ryan,
falou entre dentes. Que sua espada e sua sombra sejam amaldiçoadas, e eles ainda estão na praia. Que assim seja, e eu junto a minha maldição à sua, Lianon disse, estremecendo em sua cadeira. Declaro que o seu povo e os romanos juntos irão agir para castigá-los. Bendegide começou a falar, mas Lianon calou-o com um gesto. Chega! Eu disse o que tinha de dizer. Agora vão. Que seja como Caelian viu e eu ordenei. Você pode pegar Red Ryan na praia. Senhora, como pode saber? Você esqueceu que eu e as minhas sacerdotisas podemos controlar os ventos quando queremos? Afirmou Lianon. Ele não terá nenhuma brisa para tirá-lo daqui, até você alcançá-lo. Isso o satisfaz? Para que haja vingança contra esses demônios? Se tem que ser assim, Bendegide declarou, jurei aliar-me até mesmo aos romanos se me ajudassem a vingar-me, embora a contragosto, e iremos precisar da ajuda deles para expulsar para sempre de nossas praias esses salteadores assassinos. Djeda respirou fundo. Você vai aguardar a chegada de Cynric? Vai depender em parte de Marcellus. Bendegide respondeu de má vontade após um momento. O olhar de Lianon caiu em Eilan. Mas vejam, nossa nova noviça está quase morta de frio. Disse, onde está sua capa, criança? Eu a deixei na outra casa com as sacerdotisas. Eilan murmurou, tentando controlar o tremor. Você deve ir logo para a cama. As ervas já queimaram. Venha até o braseiro esquentar-se um pouco, criança. Daqui a pouco Caelian vai levá-la para o dormitório das noviças e dar-lhe roupas de dormir e o traje de sacerdotisa. Tem razão, Ardanos disse. E está na hora de irmos também. Lianon levou Eilan até o fogo, e aos poucos o tremor foi passando, mas ela ainda tremia por dentro. Caelian pôs o braço em volta dela. Vai passar, filha, eu sei. Pode fazer muito frio entre os mundos. Eu a senti viajando comigo, embora não fosse a intenção. Teremos que nos precaver contra isso de outra vez. Bendegide embrulhou-se em sua capa, mas antes de acompanhar Ardanos parou diante de Eilan. Filha, ele tossiu quando Eilan ergueu os olhos para ele. Não sei quando nos encontraremos de novo. Deixo-a aqui em segurança, e isso é um consolo para mim. Que a deusa a abençoe. Ele a abraçou. Eu pedirei a ela pela sua segurança, pai, ela disse baixinho com a garganta apertada. Bendegide estendeu a mão e tocou os cachos que haviam escapado da fita enrolada em volta de sua testa. O cabelo de sua mãe crescia igual ao seu. Murmurou e beijou-a rapidamente na testa. Ela piscou os olhos para controlar as lágrimas quando a porta fechou-se atrás dele. Bem, está feito, e realmente já é muito tarde, Caelian disse com um certo alívio. Eilan, quer me perguntar alguma coisa? Ela se aproximou e abraçou calorosamente a moça. Se já estiver aquecida, venha comigo, pois quero instalá-la no dormitório das noviças. Desta vez, com Caelian a seu lado, Eilan atravessou o pátio ventoso que separava a casa de Lianon do prédio onde fora recebida pelas sacerdotisas. Anos mais tarde, quando conhecia cada polegada dessas casas tão bem quanto a casa em que havia nascido, ela se lembraria da primeira visão que teve da Casa da Floresta e se perguntaria por que naquela noite parecia tão grande. Eilide e outras estavam reunidas na sala onde Eilan fora recebida. Todas olharam para Eilan com curiosidade, mas um gesto de Caelian as manteve caladas. Não podemos ainda pedir a você para prestar juramento, Caelian disse a Eilan, mas para o seu primeiro ano aqui entre nós, você precisa fazer algumas promessas. Ela se empertigou e seu rosto mudou. Eilan observou-a fatigadamente, imaginando o que viria agora. Em primeiro lugar, você veio para cá por sua livre vontade? Foi forçada ou ameaçada para ser admitida aqui? Eilan olhou para ela estarrecida. Você sabe que não. Shh, é apenas rotina. Você sabe responder com suas próprias palavras. Muito bem, disse Eilan. Vim aqui por minha própria vontade. O que falou lhe pareceu muito tolo. Imaginou se teriam perguntado o mesmo a Djeda e o que teria respondido. Você promete que irá tratar cada mulher desta casa como irmã, mãe e filha, como se fossem do seu próprio sangue? Sim.
Ela agora não tinha mais mãe viva, e se fizesse os votos permanentes, também não teria nenhuma filha. Promete que irá obedecer às ordens das sacerdotisas mais antigas e que não se deitará com nenhum homem. Kailian parou e fez uma careta corrigindo-se, com exceção do rei do verão, se ele a escolher. Eilan sorriu. Eu obedecerei, e não é nenhum sacrifício prometer que não irei entregar-me a nenhum homem, já que o homem que eu poderia amar me foi proibido. Kailian balançou a cabeça. Que seja assim, disse. Em nome da deusa, que embora tenha muitos nomes, é uma só, eu a aceito. Abraçou Eilan, e uma por uma as outras sacerdotisas fizeram o mesmo. Quando terminaram, Eilan chorava como se de alguma forma houvesse recuperado a família que havia perdido. A sacerdotisa mais velha pôs a capa de Eilan sobre seus ombros e levou-a por uma passagem coberta de sapê até uma casa redonda com cerca de 12 camas. Não camas beliches, como estava acostumada, mas caminhas estreitas arrumadas em volta da parede. Algumas já estavam ocupadas. Uma ou duas moças ergueram a cabeça, piscando os olhos sonolentas, quando Kailian puxou o cortinado da cama que ficava mais perto da porta, e depois tornaram a deitar-se. Arrumaram um lugar para você aqui, Kailian cochichou. Ajudou Eilan a vestir uma camisola branca grossa que parecia grande demais. Alguém virá acordá-la para os serviços do amanhecer no bosque. Não espere ver-me. Eu estarei ajudando Lianon a preparar-se para as cerimônias da lua cheia. Aqui está o vestido que deverá usar amanhã. Ela tirou de um baú um embrulho de roupas. Eilan deitou-se na cama estreita e Kailian cobriu-a com o cobertor grosso. Então inclinou-se para abraçá-la e Eilan sentou-se para devolver o abraço. Não importa o que você pense, lembre-se de que é bem-vinda aqui. Mesmo para Dieda, ela está muito infeliz agora, mas chegará o dia em que se alegrará por você estar aqui também. Ela beijou Eilan na testa. Amanhã uma das moças irá ajudá-la a vestir a túnica de sacerdotisa, provavelmente Eilidh. Por 1 ou 2 dias, ela a acompanhará por toda parte e lhe ensinará o que fazer. Eilan deitou-se. Os lençóis eram ásperos contra sua pele e cheiravam a ervas aromáticas. Ela perguntou, querendo prolongar aquele momento. Que cheiro é esse nos lençóis? Lavanda. Nós colocamos na roupa quando a lavamos. Eilan disse a si mesmo que não deveria surpreender-se. As sacerdotisas eram mulheres, mesmo que não exatamente iguais às outras, é claro, que se encarregavam de colher ervas e lavar roupas como qualquer pessoa. Ela também iria aprender essas coisas. Kailian disse baixinho. Agora durma e não se preocupe. Foi bom você ter vindo para cá. Acho que tem uma missão muito especial entre nós. Nenhuma das duas poderia ter adivinhado o quanto esta profecia seria verdadeira.